Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ver uma palavrinha aqui no dicionário bíblico, uma palavrinha muita gente já ouviu falar, né? E eu mesmo me surpreendi com o tanto de informações que o dicionário bíblico traz sobre essa palavra. Nós vamos falar com esse dicionário bíblico aqui, da editora Paulus. É um dicionário bíblico muito bom. Foi indicado no seminário e eu gosto muito dele. Então vamos ver aqui, o que o dicionário bíblico nos fala sobre a palavra aramaico. Vamos lá? A língua dos amorreus e talvez também dos hebreus antes do seu estabelecimento em Canaã. Contudo, os amorreus não adotaram a língua cananeia, mantendo em sua própria língua. O aramaico é classificado como a língua semítica norte ocidental. A grande difusão dos amorreus e suas atividades comerciais levaram sua língua a toda a região da Palestina, da Síria e da Mesopotâmia. Entretanto, foi quando os estados amorreus já não tinham nenhuma importância política que o aramaico alcançou sua maior difusão. O seu uso como língua diplomática internacional é comprovada por 2 Reis, capítulo 18, verso 26, onde se vê que o aramaico era conhecido pelos oficiais assírios e hebreus, mas não pelo povo. O uso do aramaico deve ter se tornado comum por volta do período do Império Neobabilônico, depois do século VI a.C. Tornou-se a língua semítica mais usada comumente. A sua escrita alfabética, tomada e emprestada dos cananeus, fazia dela um meio de comunicação escrita muito mais simples do que a língua acádica. O aramaico era a língua comum dos povos do Império Persa, bem como a língua oficial do governo imperial. O seu uso se manteve até a difusão do helenismo. Mas, mesmo depois que o grego tornou-se a língua da cultura literária, da política e do comércio, o aramaico continuou sendo a língua do povo até ser substituída pelo árabe. Depois das conquistas maometanas do século VII d.C., e até mais tarde, além de algumas inscrições, não possuímos uma literatura anterior ao século V. Daí em diante, os documentos são abundantes. Os papiros da colônia judaica de Elefantina, no Egito, no século V, estão escritos em aramaico. Do Antigo Testamento, que é Bíblia hebraica, estão em aramaico Ezequiel, tem algumas passagens aqui de Ezequiel, tem algumas passagens de Jeremias e tem algumas passagens do livro de Daniel. Os documentos aramaicos do mistério do exterior persa citado em Ezequiel são geralmente considerados autênticos. Durante esses séculos,
Os hebreus, sobretudo aqueles que viviam fora da Palestina, tiveram necessidade de fazer traduções aramaicos do Antigo Testamento, no caso da Bíblia hebraica, chamados de Targum. O aramaico também é a língua do Talmud. O aramaico era ainda a língua comum da Palestina no tempo de Jesus. Interessante. Com diversos dialetos. Mateus 26:73. A inscrição da cruz está em aramaico. João capítulo 19, verso 20, onde é chamado de hebraico. Na cruz. Jesus citou em aramaico o Salmo 22, verso 2. Somente poucos estudiosos consideram que os evangelhos, exceto Mateus, foram escritos em aramaicos. Interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma informação quente. Vou até repetir. Somente poucos estudiosos consideram que os evangelhos, exceto Mateus, foram escritos em aramaico. Então, tem estudiosos que acreditam que foram escritos em aramaico, exceto Mateus. Entretanto, as fontes orais da tradição evangélica eram em grande parte aramaicas, se não inteiramente. A grande difusão do aramaico levou ao surgimento de vários dialetos: aramaico oriental, aramaico babilônico, o Talmud babilônico, o dialeto da Mandeia e a literatura dos maniqueus. O siríaco desenvolveu a partir do dialeto de Edesa em diversos dialectos próprios, com uma abundante literatura cristã. Aramaico ocidental, aramaico hebraico, os Targumim, aramaico palestino, Talmud de Jerusalém, a língua usada por Jesus, da qual não possuímos documentos literários, a não ser de alguns séculos depois. Interessante aqui. Eles ainda afirmam que não possuem documentos literários, né? Samaritano, dialeto de Palmira, inscrições, e Nabateu, inscrições também. Então, tá aí algumas informações sobre o aramaico. Interessante. Não é falado muito, né? Existe grande parte das pessoas que falam que os evangelhos foi escrito em grego, mas é de duvidar, né? E também o nome, né, de Jesus provavelmente deve ser, né, em aramaico. É um nome ali que os hebreus estavam acostumados a utilizar. E o nome de Jesus está ligado com o nome de Josué. Beleza? Então, tá aí mais uma palavrinha no dicionário bíblico. Espero que você gostou. Fique na paz. Um abraço do irmão Alex.